Alvimar Júnior, que também é membro do canal. Boa noite, amigos. Vamos celebrar gênios da internet. Depois do Ezio, não teve mais nenhum jogador identificado. Teve sim. Eu vou corrigir isso aqui. Quem? O Gum Guerreiro, né? É verdade, Eu sempre falo muito do Ezio, mas verdade. O Gum foi uma falha minha. Inclusive, ele teve aqui no Flu Resenha, se emocionou, chorou aqui no programa. Eu não sei se você estava aqui no dia, Fita, quem estava era eu. Foi um programa assim muito bacana, um sujeito eu não tive essa oportunidade. Sujeito extremamente simples e assim, passou um amor pelo clube tão grande, né, que você não vê, né, em outros atletas, dia, né? Infelizmente. O Beto Flu tá perguntando aqui, lembra da música do RPM, London, London? Alguém lembra dessa música? Lógico, porra, lógico. O Márcio nem conhece nada de rock. Às vezes em 1985, tava lá no Canecão assistindo o show do RPM. O nosso David Guimarães está perguntando, o Gemi chega para ser titular? A princípio, sim. Apesar que ele é destro, né, galera? Ele não mas ele joga pela esquerda. Ele joga pela esquerda, mesmo sendo destro? Mesmo sendo destro, ele joga pela esquerda. Isso é um ponto positivo, porque esse é o lado que mais preocupa a gente, né, o Alexandre e Pedro. Esse lado esquerdo ali com o Freitas não dá, não. E o René, ainda tem a íngua do René, né? Pois é, né? Às vezes o Freitas encaixa uns passes longos que... Enfim, essa é aquela justificativa que a galera se apega, né? Mas não dá, né? Ele se acha o Beckenbauer. Não dá, né, meu irmão? Não dá. Enfim, o cara fez 37 jogos, né? Eu tava dando uma olhada, fiz um scout no caminho pra cá, né? Jogou praticamente todos os jogos de titular no Mirassol, né? A gente tava conversando antes do podcast começar que é uma idade interessante, né? 25 anos. Tendo a maior oportunidade da carreira dele, né? Enfim, vamos ver se ele traz um pouco mais de segurança ali pro lado esquerdo, porque... Tá difícil, cara. Tá difícil de encontrar argumento para defender o Freitas. Ele era do Vila Nova, né? Aí ele foi pro Mirassol, né? Se destacou. Ele era centroavante de origem, esse rapaz. Por isso que ele tem uma saída de bola boa, né? Ele tem uma característica do Nino, só que pro lado esquerdo, né? Agora, o único problema só é que ele só jogou em time pequeno, né? Vila Nova e Mirassol. Você chegar hoje num Fluminense que vai disputar uma Libertadores... Até perguntaram aqui, por que ele saiu do Mirassol se o Mirassol vai disputar a Libertadores? O Mirassol é um clube praticamente de aluguel, não é? É um clube de passagem, né? Eles têm que arrecadar dinheiro, então eles compraram por 5 milhões de reais, né? Por 70% do passe, agora parece que eles estavam querendo revender por 5 milhões, o Fluminense negociou por 4 milhões. Eles compraram por 4 bilhões de reais e venderam pra gente por 4 de euros. 4 de dólares. 4 de dólares? 4 de dólares. 70%, né? Quer dizer, então foi o tipo de aposta, a gente estava até falando aqui, né, Fita? Sim. A aposta que vale a pena, mas ainda precisa de mais um zagueiro. E lembrando aqui, galera, a gente está com 404 simultâneo, vamos deixar o like. E no final do vídeo, aquele hype, né? Você puxou o comentário pro lado, hypar o vídeo. E já pingou um superchat aqui, ó. Um abraço, o nosso Rafael Freitas está deixando um abraço aqui. De Londres para o meu amigo Piquete. Meu parceiro, meu braço direito aí na torcida. Fenômeno. É isso. Vamos para cima, vamos entrar no assunto aqui que o Márcio tá doido para poder... Não! Botar a faca e rodar no estômago de alguém, que eu sei. Mas vocês falaram do James jogar no lado esquerdo, mas o Márcio falou um negócio certo aí. Quem vai jogar do lado direito? Se não contratar mais um zagueiro, a gente precisa. Ou ele vai se adaptar para jogar na A gente vai entrar a fundo nesse assunto, mas isso que ele levantou é importantíssimo. Porque assim, a gente... Querendo ou não, perdemos 3 zagueiros. Por mais que o Manuel não jogasse, mas era uma terceira opção do elenco. A gente tem que reforçar a zaga urgente. A gente Manuel, Thiago Santos. Mas a zaga, eu acho que é o primeiro, a gente tem que ver. Assim, a intenção é contratar mais um zagueiro. Uma pena que o Nino não veio. Uma pena, porque seria perfeito. Mas será que não vem? Não sei. Talvez pro meio do ano. Na segunda janela pode ser que ele venha. A gente vai falar sobre isso também. Mas a gente está falando de zagueiro aqui, a gente vai entrar no tema Thiago Silva. A saída do Thiago Silva, que até há pouco tempo era ídolo do Márcio. O Márcio falou que não. Falou que é algum. É algum mesmo, Márcio? Peraí, só um instantinho. Deixa eu ler um comentário aqui do Ivo Greca. Ivo tá na área? Ivo alô, Greca. O diretor tá na... Pedro, no jogo de despedida do Fred, eu estava em Chester. O Ivo é... Porra, poxa. O Ivo, quanto tempo ele ficou lá, você sabe? O Ivo, quanto tempo você ficou aí, Ivo? Tá aqui outro comentário do Ivo. Acompanhar o Fluminense de madrugada é tenso, eu sei como é. Porra. Ivo Greca. Acaba com a tua produtividade. Porque o diretor me deu uma chamada aqui no WhatsApp, sabe? O diretor deu uma chamada aqui no WhatsApp, a gente tem que ler o comentário dele. Tá maluco? Olha, a gente tem visita aqui no estúdio também, tá escondidinha ali, entendeu? Ela não quer aparecer, mas vai aparecer daqui a pouco aqui, tá? Ela vai se preparar, tá se maquiando aqui, se preparando aqui nos bastidores, mas daqui a pouco ela vai aparecer aqui, tá com o boné da New York Flu, né, Fita? Exatamente, ela tá ali escondidinha atrás das câmeras. Márcio, é surpresa. A pergunta que não quer calar. O Gum, quando teve aqui, ele falou
Eu chorei por 3 dias quando acabei não renovando com o Fluminense, né? E até hoje eu acho uma injustiça com o Gum, tá, cara? Acho que o Gum deveria, né, ser mais aproveitado aí. Ídolos desse tipo, desse naipe, é ruim de achar e é ruim de ter por aí. E o Gum chorou por 3 dias, fora todas aquelas histórias que ele contou, a simplicidade do Gum, o que o Gum fez pelo Fluminense. A trajetória do Gum é vencedora, é uma trajetória de conquista de título, e não é só de falácias não, tá? É mais ídolo que o Thiago Silva? Por que a gente está levantando essa enquete aqui, galera? Não deixa de votar aí, né? Vota aí para poder a gente ter uma noção do que de fato o torcedor pensa. Mas o Gum, para mim, ele tem uma história muito maior de fato que a do Thiago Silva. Isso aí, para mim, é incontestável. É claro que a gente tem, alguns torcedores têm identificação com o Thiago Silva, mas essa saída, mais uma vez, do Thiago Silva é meio estranha, né, cara? Não soa bem pro torcedor que admira o cara, que gosta do cara. Ele mesmo cansou de bater no peito. Não, meus contratos eu cumpro todos, né? E chega na nossa vez, sai dessa forma, né? Então, assim, o Gum chora por 3 dias quando sai. E pro Thiago Silva foi bom enquanto durou. Para mim foi isso que ele quis dizer no final das contas. Vamos começar com o nosso convidado, Pedrão aí? Pedro, Gum ou Thiago Silva? Thiago Silva ou Gum? Cara, Gum. Gum, porque assim, o Thiago, pelo tamanho dele, a galera às vezes acaba injustamente colocando ele à frente do Gum, pelo tamanho que ele representa no futebol. Mas, cara, no fundo, assim, é o sentimento, né? E, de novo, o Gum, cara, ganhou coisa pra caramba no Fluminense, né? Então é o sentimento mais o resultado esportivo em campo também. Eu sou suspeito pra falar dele. Me lembro daquele gol contra o Cerro Porteño, eu ainda, muito jovem, desabei ali, cara. E o cara enfaixado lá, ele tinha também esse elemento meio de guerreiro, né? Então tem muito overlap ali, muita dessa coisa de time de guerreiro que surgiu ali depois. Meu irmão, o cara fantástico, assim. Muito humilde, como você falou, né? E qualquer lugar que ele é convidado, ele se emociona pro Fluminense. Qualquer entrevista que ele vai, entendeu? Quando pede pra falar do Fluminense. Casé TV no Mundial, eu acho que ele foi. Sim. Com ele, então, comentou os jogos. Eu vi o Gum, se eu não me engano, ele comentou até o Cariocão, que a gente foi campeão daquele chocolate lá no era Flamengo. Era ele também, estava comentando, ele se emocionava ali. E ele parecia que queria entrar em campo nos comentários dele. Alexandre, Gum, o que representa o Gum, né? Se a gente for botar numa balança hoje, Gum ou Thiago Silva? Então, acho que é até covardia com o Gum, não? Não, acho que não tem nem como entrar na mesma frase se você perguntar quem é mais ídolo. O Gum é bem mais ídolo que o Thiago Silva. As pessoas se confundem porque o Thiago Silva foi o melhor zagueiro que eu vi jogando, né? Ele é um dos maiores da posição da história do futebol. Ele é um grande zagueiro, um dos melhores da posição. Então as pessoas acabam botando ele numa prateleira mais acima de ídolo do que ele realmente é. Fiquei bem chateado com a saída dele. A gente perdeu o nosso melhor jogador de linha, que era ele. Como vocês mesmos citaram, ele nunca rompeu um contrato e foi romper logo com o time de coração dele. Não precisava muito, era mais 6 meses de contrato, podia até ficar até o final do ano. Tinha a oportunidade de reescrever a história Thiago Silva, Fluminense e Libertadores, já que a gente está classificado por uma fase de grupo. E não foi para a Inglaterra, né? Se ele tivesse fechado com algum time da Inglaterra, da Premier League, mas foi para Portugal. Então, acho que o Porto nem tá na Champions, desculpa te interromper. O Porto não tá nem na Champions. Aí foi para Portugal. O Fluminense é cabeça de chave da Libertadores. Provavelmente daqui 6 meses a gente vai estar disputando uma 8ª de final da Libertadores. E aí seriam mais 4 jogos de 180 minutos que ele podia reescrever a história dele. Fluminense / Libertadores / Thiago Silva. Eu achei uma escolha estranha. Tá todo mundo querendo saber. Tá tudo entre linhas, tudo muito subjetivo. Saiu porque bom enquanto durou. Ele sempre citou o Fluminense, fora a novela toda para ele voltar, né? Aí ele volta e rompe o contrato. A festa do Maracanã foi linda, mas respondendo a sua pergunta, já que eu me alonguei, o Gum, muito mais ídolo que o Thiago Silva, até porque o Gum sofreu tudo no Fluminense, né? Ele estava em 2009, ele salvou o Fluminense do rebaixamento e foi campeão. Exatamente. Então isso é muito importante. Quando o nosso Pedrão fala aqui do time de guerreiro, é muito pela característica que o Gum, né, naquele período ali. Sim. Se tiver uma assinatura embaixo do time de guerreiro, é o Gum que assina. Exatamente. Né? E fora o carinho que ele tem com o Fluminense, né? Como vocês mesmo citaram, qualquer programa, qualquer podcast que ele é chamado, ele mostra um carinho muito grande pro Fluminense, carinho com seus torcedores, chorou por 3 dias quando saiu com o Fluminense. Achei que foi uma saída que podia ter sido um pouco mais
bem trabalhada de algum também, ídolo. Concordo. Aí uma saída também que me incomodou muito foi o Marcão lá atrás, mas enfim, às vezes a gente dá esse mole com alguns ídolos. Exatamente, a gente tem que valorizar isso enquanto estão vivos, né? O brasileiro tem essa mania também, né, cara? Não querendo a morte de ninguém, pelo contrário, a gente tem que valorizar mais os nossos ídolos. O Márcio disse que tem aqui uma relação de zagueiros ídolos mais do que o Thiago Silva, Márcio. Antes de começar, a representatividade do Gum é tão grande que ele mudou o mascote do Fluminense. Exatamente. Hoje o Guerreiro é na conta do Gum. Simplesmente isso, né? O Thiago Silva, indiscutivelmente, eu já coloquei até no meu Instagram, já falei aqui, ele tá no meu top 4 de zagueiros que eu vi jogar. Aliás, da história do Fluminense, que eu vi jogar, não vi o Piero jogar, mas vi o Edinho, vi o Ricardo Gomes e vi o Thiago Silva. Ok? Dito isso, o Gum é muito mais ídolo, obviamente, por tudo que já foi falado aqui. E em nenhum momento eu acho que o Thiago Silva, a prioridade dele foi o Fluminense, infelizmente. Eu me lembro quando ele chegou, com aquela festa maravilhosa e tal, logo naquele jogo Cariacica com Madureira, 0-0, ele ali já reclamava do calor, já reclamava da estrutura, já reclamava da bola, já reclamava do gramado, e falou que deixou a família dele em Londres. Quer dizer, então, para que veio, né? Para que veio? Ajudou o Fluminense lá no rebaixamento, ok, beleza. Agora eu fico chateado que a galera mais jovem, né, que tem ele como ídolo, porque carreira no Fluminense, ele basicamente ganhou aquela Copa do Brasil e disputou a Libertadores 2008. E a carreira dele toda de sucesso é na Europa. Então ele não tem assim uma tanta identificação como o Gum tem no Fluminense. Então eu separei aqui alguns zagueiros, é bom que homenagear, porque o brasileiro, como o Fita falou aqui, ele tem memória curta, ele não relembra do passado dele. Meu irmão até me falou, meu irmão tem 75 anos, é mais velho do que eu, falou até outros zagueiros, eu vou falar os que eu vi jogar, eu selecionei alguns. Então vamos lá, começar com a dupla de zaga, campeão brasileiro de 70. O primeiro com Galhardo, que foi campeão brasileiro de 70, e campeão carioca de 69 e 71. Zagueiraço, o Assis, companheiro dele, que foi também campeão brasileiro de 70, só que com 4 cariocas, né? 69, 71, 73 e 75. Nosso Abelão, Abel Braga, que foi tricampeão carioca, 71, 73 e 75. Numa época que o Campeonato Carioca valia mais que Libertadores, valia mais que Brasileiro. Ninguém nem se falava nisso. O Campeonato Carioca parava o Brasil. Depois Edinho, para mim, o maior zagueiro da história do Fluminense, fácil, né? Com 3 cariocas, 75, 76 e 80. Ganhou o torneio de Paris, 76, torneio Vila Del Mar, 76, troféu Teresa Herrera, 77. Isso sem falar Taças Guanabara, que valiam muito naquela época, eu não coloquei aqui na lista. Depois vem o melhor time do Fluminense que eu vi jogar, a dupla de zaga, Ricardo Gomes e Duílio. Duílio, campeão brasileiro 84, bicarioca 83-84, torneio de Seul 84. Ricardo Gomes, campeão brasileiro 84, tricampeão carioca 83-84-85, campeão do torneio de Seul 84. Gum, guerreiro, campeão brasileiro 10 e 12, campeão carioca de 12, campeão da Primeira Liga 2016, que é um título que eu valorizo muito, estava lá, tá? Leandro Eusébio, zaga bicampeã brasileira. Leandro Eusébio, campeão brasileiro 10 e 12, carioca 12. Nino, 22 e 23, campeão carioca, bicampeão, campeão da Libertadores 23. E Felipe Melo, que está fazendo muita falta, uma liderança do Felipe Melo nesse elenco, campeão carioca 22 e 23, Libertadores 23 e Recopa 24. Em homenagem aí a esses grandes zagueiros da história do Fluminense. E todos eles eu acho com mais identificação que o craque indiscutível Thiago Silva. Tá dado meu recado. Ô, Márcio aí. O Márcio provocou nostalgia na galera aqui. Tem um amigo falando aqui, Assis, qual é o nome do outro? Galhardo e Assis. Galhardo e Assis. Dupla campeã brasileira do Campeonato Brasileiro mais difícil da história, que tinha toda a seleção de 70 jogando aqui. Tinha o Santos do Pelé, Palmeiras do Ademir da Guia, Cruzeiro de Tostão de Seu Lopes, Botafogo de Garrincha, Jairzinho. Eram adversários de respeito, né, Márcio? É isso aí. Tinha que correr atrás. Sem comentar. E o Mickey fez o gol lá no Maracanã, lá com meus 8 anos de idade, vibrei muito lá. O Hulk Tricolor tá falando aqui, Hulk, tamo junto, hein? E tá falando que quem ama não abandona, pô. Por isso não coloca o nome de jogador na blusa. Comédias. E falando de Thiago Silva... Eu não tenho o nome de jogador em... O último que eu tive foi do Assis. Falando de Thiago Silva, já que a gente tem... Eu e o Pedro moramos fora do Brasil... Ele deixar bem claro que ele joga um dos maiores zagueiros de todos os tempos. A gente tá falando de idolatria. Aqui, mas uma das justificativas dele é que vive longe da família.
com todo respeito, eu vivo longe da minha família há 17 anos. Eu acredito que a distância da minha família é muito maior do que a dele para dele, com as condições financeiras que ele tem. Com certeza. E era só mais um ano de contrato. Ou então cumpria 6 meses. 6 meses. Eu achando que ele poderia... até o final do ano, ok. Era o que a torcida pensava também. Não era uma coisa muito difícil de fazer e essa distância da família com a conta bancária dele é muito mais encurtada do que de outras pessoas comuns, né? Então... Você fala com propriedade, né? E o Pedro também mora fora do país, a gente vê. Aí fala, é o sonho do jogador. Meu sonho é morar no Leblon e não trabalhar. Mas eu estou nos Estados Unidos imigrante há 17 anos. Né, isso aí desmistifica uma pena, tá? Uma pena, tá? Porque hoje em dia, é idolatria de jogador, hoje não idolatro mais jogador nenhum, porque, cara, esses caras, 90% visa dinheiro, cara. É dinheiro. Não condeno, não, tá? Hoje em dia é muito dinheiro mesmo. Se eu tivesse no lugar deles, talvez fizesse a mesma coisa. Só que eu procuraria ser mais sincero, eu acho. Tá? Porque o torcedor, ele merece uma satisfação, né? Não um videozinho depois em casa, rindo, né? Com cabelinho de poodle, todo engraçadinho. Tava falando pra você que o mínimo que podia ter feito, cara, é convocar uma coletiva, né? E fundamentar, né, por A mais B ali, a decisão que ele estava tomando, enfim, fazer uma comunicação um pouco mais clara e que engajasse mais o torcedor. Ficou uma coisa muito protocolar. Pedro, aquele vídeo, faz o vídeo aí, porque ficou ruim. Porque ficou ruim, ficou feio. Piorou o vídeo. Piorou ainda, verdade. Isso aí. Eu tô contigo porque é o seguinte, se lá no último jogo contra o Vasco, na eliminação pro Vasco lá, ele já se despediu dos companheiros de equipe, do time do Fluminense, por que não sentou ali já 10 minutinhos, 5 minutinhos para dar uma satisfação ao torcedor? Já tô me despedindo por aqui, infelizmente não dá para mim. Mas amor é esse. Então assim, cara, ficou mal. Aí depois a esposa dele, que sempre tá tomando a frente das coisas, nada contra, cada um sabe o que faz, mas a esposa dele que fala até mais que ele, muitas das vezes. E no final das contas, esse vídeo que ele faz no final... De fato é isso, cara, solta um vídeo aí porque tá dando zebra, a torcida tá pé da vida contigo, não tá entendendo porque de fato foi tua saída, você disse que era saudade e assina com o Porto, porra, aí tira o torcedor de trouxa, né, de otário. E qual a diferença do Porto pro Fluminense? Qual é, onde ele tá, o técnico da seleção tá aqui no Brasil. Desculpa, mais esfarrapada, porra. E o Porto nem jogando a Champions tá, como o Pedro disse, a gente tá jogando a Libertadores. Pois é, cabeça de chave. Tá mal contada essa história, realmente pra torcida tricolor. A torcida, boa parte, ficou chateado. Uma saída conturbada. O comentário da Nina tá ótimo aqui. Lê aí. O comentário da Nina Lessa aqui. Nina tá longe da gente aqui. Um abraço pra Nina. Nina tá longe aqui. Tá em Portugal também, né? Velha é poliglota. Português, inglês, espanhol e várias merdas, né? Ela deve estar se coçando pra falar alguma coisa. Ô, Nina, você não quer vir aqui não, Nina? Onde é que você tá, Nina? Cadê a Nina? Você deve estar em Portugal. Tá em Porto. É isso, galera. Então, e assim, no meio dessa história toda, assim como a gente já falou aqui do nosso guerreiro Gum, isso levanta a moral do Gum e a gente faz até um convite aqui, se o Gum puder voltar aqui no canal Flu Resenha, não para falar disso, mas sim a presença dele pra gente é importante. Falar um pouco de ser ídolo do Fluminense, de repente ele entende a grandeza dele, que eu acredito que ele entenda a grandeza dele para nós torcedores e para a história do Fluminense. O que o Gum contribuiu, gente, é muita coisa. Se a gente ficar aqui falando de detalhes de como se comporta um ídolo de verdade, o Gum tem todas as características, tem toda a postura de um ídolo de fato. Então, assim, para nós tricolores, né? Vira essa página Thiago Silva de fato, aconteceu o que tinha que acontecer, mas esperamos, né, que os próximos jogadores que venham ser contratados, né, a prioridade seja sempre do clube e não sempre dos jogadores. E só para encerrar, Fita, quem quiser assistir o programa do Gum, tá aqui gravado no YouTube lá no Flu Resenha, vale a pena assistir, foi 2h30 de papo aqui, vale muito, ele conta várias histórias de bastidores de 2010, 2012, da Primeira Liga, do Campeonato Carioca, ele fala do Deco, do Fred, vale muito a pena, galera, vale muito a pena. Bom, o nosso Alvimar Júnior tá... Fala galera, beleza? Esse aqui é o canal Flu Resenha, então já sabe, curte, compartilha e se inscreve no canal, valeu? Tamo junto, vê se Fluminense, abraço galera.